Super Campeões, batizado originalmente como Captain Tsubasa, é um mangá criado por Yoshi Takahashi no ano de 1981 e teve sua adaptação para anime em 1983. Japoneses e brasileiros têm muita admiração entre suas culturas. O Brasil é um dos principais países que consomem as animações japonesas, os animes, e o Japão admira muito o Brasil, principalmente no seu esporte mais conhecido, o futebol. Então, a partir dessa admiração, foi aonde surgiu os Super Campeões. Mas antes de ir para a história, se inscreve se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento do canal. Deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Super Campeões é o nome dado ao anime no Brasil, mas o seu título original é Captain Tsubasa, trazendo obviamente como protagonista Oliver Tsubasa. A história é muito simples, trazendo Tsubasa como um garoto novato em seu colégio, aonde é convidado para participar da equipe de futebol dos garotos mais novos. Mas garotos mais velhos de um colégio rival, liderados pelo goleiro Bendy Wakabayashi, querem tomar o campo para si. É aí que Bendy desafia qualquer um a fazer um gol nele, e se isso acontecesse, eles deixariam o campo. Vários alunos tentam, inclusive de outras turmas, tentando com bolas de futebol americano, de handball e até mesmo de beisebol, mas Bendy defende todas, não esperando que um novato como Oliver Tsubasa fosse o único que conseguisse esse feito. A partir daí, começa um anime que leva por vários campeonatos, várias ligas, indo desde o amador até o mais profissional possível, inclusive passando por times reais muito conhecidos. Oliver passou pela seleção japonesa, pelo Barcelona e até mesmo pelo São Paulo, sendo que o seu maior sonho era vencer uma Copa do Mundo numa final entre Brasil e Japão. Parece uma trama simples, mas existe algo que causa muita confusão. Captain Tsubasa teve várias animações ao longo dos anos. Normalmente era feito próximo à Copa do Mundo ou até mesmo das Olimpíadas, mas o anime todas as vezes era praticamente refeito, o que criou um grande problema. As pessoas não sabiam mais qual era a versão que estavam assistindo. Por exemplo, o anime transmitido no Brasil não foi o primeiro criado. Captain Tsubasa foi transmitido no Japão de 1983 até 1986 e teve 128 episódios. Foi uma série criada numa época onde o futebol no Japão ia de mal a pior. Então a própria Associação Japonesa de Futebol apoiou o desenvolvimento de Captain Tsubasa, já que seria um incentivo para as crianças voltarem a ter interesse no esporte. E de fato funcionou. Por coincidência ou não, o esporte se popularizou cada vez mais no país, que começou a ter melhores jogadores e melhores resultados. Essa fase do anime trazia todo o desenvolvimento de Oliver Tsubasa e de seus amigos, até a sua adição na seleção júnior do Japão. O anime teve uma sequência em 13 OVAs lançados diretamente para VHS em 1989, chamado Shin Captain Tsubasa, que mostrava a sequência, levando a seleção júnior do Japão a vencer uma Copa do Mundo numa final contra a Alemanha. Mas em 1994 surgiu Captain Tsubasa J, ou J, e foi aonde começou a causar a confusão. Essa nova série era baseada no primeiro anime, mostrando toda a história da primeira série, mas de uma forma mais resumida. De certa forma era um remake, e depois disso adicionava uma parte da sequência no mangá chamada de World Youth. O problema é que o anime não adaptou tudo e finalizou a história no meio com 47 episódios. Inclusive, essa foi a animação trazida para o Brasil pela TV Manchete em 1997 e que aqui ganhou o nome de Super Campeões. Apesar de tudo, a série teve momentos icônicos, como foi o fato de Oliver Tsubasa ir jogar no São Paulo, que por motivos de direitos autorais teve seu nome alterado para Brancos. E foi aonde teve uma grande partida contra o Flamengo, que também precisou ter o nome alterado e foi chamado de Flonória.
A dublagem brasileira nesse anime não foi muito boa também, porque além de alterar os nomes dos personagens, como é o caso de Oliver Tsubasa, que no Japão se chamava Uzura Tsubasa, e de outros como Carlos e Bendy, que tem outros nomes no original, alterou falas, já que o anime originalmente foi feito em 1994. Ao chegar em 1997 no Brasil, foi adaptado para parecer que era a preparação para a Copa de 98 na França. Captain Tsubasa J termina com Tsubasa jogando na seleção do Japão, se classificando para a Copa do Mundo. Em 2001, uma nova série animada foi criada, aproveitando a Copa do Mundo que viria em 2002, que inclusive aconteceria na Coreia do Sul e no Japão. Foi criada Captain Tsubasa Road to 2002 e teve 52 episódios. Mais uma vez, um novo remake foi feito e a série adaptava o início da história de Tsubasa mais uma vez, adicionando também partes da série J e também com outras adições como a vida de Tsubasa no Brasil quando jogou pelo São Paulo, chamado de Brancos. E mostrou também a ida do jogador para a Espanha, aonde jogaria no Barcelona, mas que também por problemas autorais teve o nome alterado para Catalunha. E foi aí que conheceu o craque brasileiro Rivaldo, um personagem inspirado no jogador Rivaldo. Mas a série também não teve um fim, já que terminou na final da Copa do Mundo entre Brasil e Japão, sem mostrar o resultado dessa partida. Os mangás foram trazidos numa certa cronologia que fazia mais sentido sem tantas repetições feitas nos animes. Então com certeza diferenças entre as duas versões foram muito gritantes. Além dos acontecimentos, os nomes no mangá não precisaram ser alterados, então lá é visto realmente o São Paulo e o Barcelona, por exemplo. E em 2013, um mangá foi lançado onde mostrava a seleção do Japão na preparação para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Vários filmes em animação foram feitos ao longo dos anos e muitos jogos também foram criados, desde o Nintendinho, Super Nintendo, passando pelos portáteis até o último que foi lançado para PlayStation 2. Mas atualmente a gente teve uma novidade. Em abril de 2018, Captain Tsubasa ganhou mais uma vez uma versão em anime. Um novo remake para uma nova geração, aproveitando a época de Copa do Mundo para mostrar mais uma vez o início da carreira do maior jogador de futebol dos animes. Oliver Tsubasa em todas as versões do anime é um garoto bondoso, muito esforçado e completamente apaixonado pelo futebol. Acordava, ia para a escola, voltava, dormia, tudo com uma bola ao seu lado. E desde muito pequeno, com muito esforço, foi se destacando e sendo descoberto até chegar no topo e finalmente levar o Japão a ser campeão do mundo. Além dele, outros personagens se destacavam também, principalmente o goleiro Bendy, que acabou tendo grande importância e se tornou um dos principais jogadores ao lado de Tsubasa e de outro personagem muito importante e habilidoso, Carlos Misaki, que junto de Oliver eram conhecidos como a dupla de ouro. Dando destaque também para Shingo Yaoi e Kojiro Hyuga. Infelizmente, Super Campeões nunca fez tanto sucesso como seus companheiros de canal, Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho. Talvez por ter sido transmitido quando a TV Manchete estava prestes a fechar, inclusive sendo o último anime exibido pela emissora. Mas mesmo assim ganhou fãs que acompanharam nessa época e também os que acompanharam mais tarde nos anos 2000, quando foi transmitido pela Rede TV e pela Cartoon Network. Teve algumas jogadas mostradas no anime que, por incrível que pareça, realmente aconteceram no futebol mundial. Assim como alguns jogadores eram baseados em pessoas reais, como era o caso do Rivaldo, inspirado em Rivaldo, e vários outros como o próprio Maradona. Oliver Tsubasa também foi inspirado em um jogador real. Algumas pessoas pensam que poderia ter sido baseado em Kazuyoshi Miura, conhecido como Kazu pelos brasileiros quando jogou em times como o Coritiba e o Santos. Mas a real inspiração para Tsubasa, dita pelo próprio criador,
foi Musashi Mizushima, um japonês que ficou 10 anos no São Paulo de 1975 até 1985, mesmo nunca tendo disputado uma partida oficial pelo time. O anime trazia jogadas fantásticas, movimentos que mais pareciam golpes, distorcendo a bola, chutes fantásticos, além de, claro, parecer que os jogadores corriam num campo infinito. A emoção trazida em cada partida era única, e com certeza foi o que trouxe reconhecimento para a série, que marcou a infância de muita gente, como foi o meu caso. Santoy apresenta Oliver. Saúdo a todos no círculo central. A bola me espera na marca da cal. O time todo ligado. O jogo vai começar. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta se você já conhecia e se você chegou a assistir Super Campeões. Se você quiser encontrar um quadrinho ou um mangá para comprar, entra pelo link que eu vou deixar na descrição dos vídeos. E se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.